Olá pessoal, então vamos agora para a terceira parte de nossa aula e vamos tratar de quadrado de oposições. Esta imagem aí, que é mais um retângulo, né, na verdade, que um quadrado. Quadrado de oposições lógicas. No quadrado de oposições se consideram duas proposições que têm o mesmo sujeito e o mesmo predicado e que tenham quantidades e qualidades diversas, né? Lembrando que quantidade é universal e particular e a qualidade é afirmativa e negativa. Vocês lembram dessas letras, né? Afirmo e nego. O A representa universal afirmativa, o I particular afirmativa, o E universal negativa e o O particular negativa. A relação entre A e E, né, elas são contrárias entre elas. Aqui embaixo I e o O são subcontrárias. O I é subalterno ao A, da mesma forma o O subalterno ao E, né, a particular subalterna aí a sua universal. Cruzando aqui, nós temos o A com relação ao O, é uma contraditória, e aqui também é um contraditório. Vamos ver agora as relações que elas estabelecem, né, entre si. Começando pelas contrárias. As contrárias. Se uma universal afirmativa é verdadeira, a universal negativa será falsa, né, e vice-versa, né? Então, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Agora, se uma é falsa, a outra pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, ambas podem ser falsas, mas não podem ambas ser verdadeiras. Aqui, se uma é verdadeira, a outra será falsa. Se uma é falsa, outra será verdadeira ou falsa. Vamos entender com exemplos. Olha lá, se for verdadeira, todo jacaré é réptil, é verdadeira. Nenhum jacaré é réptil, falsa. Então nós temos uma universal afirmativa verdadeira e uma universal negativa falsa. Se for falsa, todo golfinho é peixe, falso. Nenhum golfinho é peixe, verdadeiro. Então nós temos agora uma universal afirmativa falsa e uma universal negativa verdadeira. Todo brasileiro é honesto, nenhum brasileiro é honesto, as duas são falsas. Notem que no primeiro caso ali, todo jacaré é réptil, estou falando de inclusão total. Aí, como eu quero construir uma proposição verdadeira, universal afirmativa verdadeira, eu vou fazer uma proposição de inclusão total que seja verdadeira. Todo jacaré é réptil, né? Então isso aqui é uma inclusão total. E se eu nego isso, é uma proposição falsa, porque de fato todo jacaré é réptil. Então inclusão total. E aqui, para falsa ser verdadeira, eu tenho que pensar em um sujeito que esteja totalmente excluso, totalmente fora do predicado. Todo golfinho é peixe? Não, né? Então é uma falsa. Nenhum golfinho é peixe, aí é uma verdadeira, tá? Aqui é uma exclusão total. E aqui eu penso numa situação em que o sujeito esteja parcialmente incluso no predicado ou parcialmente excluso. Para a gente entender isso aí, visualizar, o que eu estou dizendo é o seguinte: o jacaré, que é o sujeito ali daquela proposição, ele está totalmente incluso em réptil, inclusão total. O golfinho e o peixe não tem nada a ver um com o outro, então exclusão total. Brasileiro e honesto, parcialmente incluso, parcialmente excluso, porque de fato alguns brasileiros são honestos, né, que é essa parte aqui, e tem outros que não são honestos. Então, esses dois termos estão parcialmente, o termo brasileiro, né, que é o sujeito, está parcialmente incluso em honesto e vice-versa aqui, honesto parcialmente incluso em brasileiro. Então é parcial. Aí, neste caso, voltando aqui, eu vou ter duas falsas. Quando eu afirmo algo que é parcial universalmente, vai ser falso. Se é parcial, eu não posso fazer uma proposição universal, né? Então vai ser falso. Da mesma forma, eu não posso fazer uma universal negativa, também vai ser falso. Eu não posso excluir totalmente, nem incluir totalmente, que as duas situações serão falsas. Então as universais serão falsas quando eu considerar
né? Quando eu fizer uma proposição de um termo que esteja parcialmente incluso e parcialmente excluso de um outro termo, como o caso brasileiro e honesto, tá? Continuando. Subcontrárias, que são as de baixo, né? A relação entre as particulares. Se uma é falsa, a outra será verdadeira. Se uma é verdadeira, a outra pode ser verdadeira ou falsa. Então, ambas podem ser verdadeiras, mas não podem ambas ser falsas. Se uma é falsa, outra é verdadeira. Se uma é verdadeira, outra será verdadeira ou falsa. Então, as duas podem ser verdadeiras, né? Mas não podem ser as duas falsas. Percebo que é o contrário das contrárias, né? Quer dizer, é o inverso, né? Olha só. Aqui as contrárias. Se uma é verdadeira, outra é falsa. Se uma é falsa, outra será verdadeira ou falsa. Ambas podem ser falsas, mas não podem ser ambas verdadeiras. Tá, isso são as contrárias. Como as subcontrárias é o inverso, está embaixo, uma está em cima, outra está embaixo, a relação é inversa, né? Essa relação é inversa. Então, se uma é falsa, outra será verdadeira. É uma coisa lógica, né? Bom, se for falsa, algum vegetal é vertebrado, algum vegetal não é vertebrado. Algum vegetal é vertebrado é falso, algum vegetal não é vertebrado é verdadeiro. Então, aí a particular afirmativa é falsa e a particular negativa é verdadeira. Se a particular afirmativa for verdadeira, aí algum animal é bípede. Pode acontecer da outra ser verdadeira ou não. Neste primeiro exemplo, as duas são verdadeiras. E no de baixo, algum homem é mortal, verdadeira, e algum homem não é mortal, é falso. É a mesma situação ali, se você pensar, olha só, vertebrado, vegetal é vertebrado. Total exclusão. Se é total exclusão e eu faço uma afirmação, uma proposição particular afirmativa, né? E a exclusão é total, é claro que vai ser falso. E a outra, consequentemente, vai ser verdadeira, porque eu estou falando de um sujeito que está totalmente excluso do predicado, dois termos que não tem nada a ver. Então, no caso afirmativo, se eu afirmo alguma coisa tentando incluir, aí é uma falsa, né? Uma proposição falsa. E a negativa será, consequentemente, verdadeira, né? A mesma situação lá embaixo, né? Para eu formular aqui agora uma afirmativa verdadeira, eu vou pensar numa inclusão total. O homem está totalmente incluso e imortal. Aí, agora, neste caso, a negativa que será falsa. Agora, se eu quero fazer proposição que as duas sejam verdadeiras, eu vou pensar numa situação parcial, né? Que o sujeito seja parcialmente incluso no predicado, que é um raciocínio inverso, ali só voltando, do quando eu faço relações entre contrárias. É o inverso, percebam? Né? É o inverso aqui, para eu ter duas verdadeiras, considerando as particulares, eu vou pensar em algo que seja parcialmente incluso ou parcialmente excluso. Agora, se eu fizer uma afirmação universal desse tipo, as duas serão falsas, né? Tanto afirmativo como negativo. Se eu disser assim, por exemplo, todo animal é bípede, falso. Nenhum animal é bípede, falso também. Então, é o inverso das particulares. Continuando, subalternas. Subalternas começando de cima para baixo, né? A universal com relação à particular. A I, E e O. Se a universal for verdadeira, a particular será verdadeira também. Então, as duas podem ser verdadeiras. Se a universal for falsa, a particular pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, as duas podem ser verdadeiras e as duas podem ser falsas também. Agora, quando uma é falsa, né, a de cima é falsa, a universal é falsa, a de baixo pode ser verdadeira ou falsa. Exemplos. Todo lápis é objeto, algum lápis é objeto, são verdadeiras. Do outro lado, nenhum lápis é ser vivo, algum lápis não é ser vivo, verdadeira também, né? E ali embaixo, se for falsa, a universal for falsa, a particular dela pode ser verdadeira ou falsa. Se vocês prestarem bastante atenção, no primeiro caso, para as duas ser verdadeiras, eu estou falando de inclusão total, né? Afirmativa no caso, né? Todo lápis é objeto, todo lápis está incluso no termo objeto. Então, se é inclusão total, a particular necessariamente também vai ser verdadeira. E do outro lado, eu estou falando de exclusão total. Nenhum lápis é ser vivo, de fato.
Se a universal, negativo no caso, trata de exclusão total, a sua particular tem que seguir a universal. Também vai ser verdadeira, né? Agora, aqui é o raciocínio inverso. Para as duas serem falsas, eu estou falando de exclusão total, no caso da afirmativa, e afirmando algo que é falso. Todo homem é imortal. Homem e imortal estão totalmente exclusos. Então, se é exclusão total, na universal, afirmativa e é falsa, a particular também vai ser falsa. E aqui é o inverso. Eu estou falando de duas coisas, do baleia, inclusa totalmente cetáceo, mas estou negando isso, por isso que é falso. A particular também vai ser falsa. E para universal ser falsa e a particular ser verdadeira, eu tenho que pensar em um sujeito que esteja parcialmente incluso, ou excluso, né, do predicado, como brasileiro e alto, né, ou como pessoa e generosa. Perceba, o raciocínio é o mesmo, né? As subalternas vai fazer o inverso, né? Os subalternas, que eu digo, começando agora de baixo para cima, da particular para universal. I para A, né, da particular para universal, e O para I. Bom, se a particular for falsa, a universal será falsa. Se a particular for verdadeira, a universal poderá ser verdadeira ou falsa. É o contrário, né? Quer dizer, é o inverso, olha lá. Se uma é verdadeira, a outra será verdadeira. Se uma é falsa, a outra pode ser verdadeira ou falsa. Agora, olha aqui. Se uma é falsa, a outra vai ser falsa. Se uma é verdadeira, a outra vai ser verdadeira e falsa. E nos dois casos, né, então podem ser as duas verdadeiras e podem ser as duas falsas. Agora, quando a de baixo é verdadeira, aí abre possibilidade também para a outra ser falsa. Pode ser falsa ou verdadeira, né? Então, ambas podem ser falsas, ambas podem ser verdadeiras. E no caso da verdadeira de baixo, a de cima pode também ser falsa, né? Ali tem os exemplos. Algum gato é ave e todo gato é ave. Ambas são falsas, porque eu estou falando, neste caso, de exclusão total e afirmando, então vai ser falso. Algum gato não é felino, nenhum gato é felino, ambas são falsas, porque eu estou falando de situação em que o sujeito deveria estar totalmente incluso no termo, no predicado, só que eu estou negando isso, então é falso, né? Para as duas ser verdadeiras, eu vou ter que pensar num termo em que esteja totalmente, no caso da afirmativa, né, totalmente incluso e afirmar isso. Então é verdadeiro, tanto para particular quanto para universal. E no caso da negativa, vou pensar em um sujeito que esteja totalmente excluso do predicado, né? Então aí vai ser igual, algum sapo não é réptil, vai ser verdadeiro, tanto para particular quanto para universal, nenhum sapo é réptil. E para de baixo ser verdadeira e a de cima ser falsa, eu vou ter que pensar em situações parciais, né, em que a inclusão e exclusão parcial do sujeito no predicado, como um mamífero aquático. Alguns mamíferos são aquáticos, não todos. Então é verdadeiro eu afirmar parcialmente. Eu não posso afirmar universalmente, porque aí vai ser falso. Dizer que todo mamífero é aquático. Não, tem os terrestres. Como eu posso negar parcialmente que alguns homens sejam ricos, porque existem homens pobres, né? E é a maioria da população, né? E nenhum homem é rico, eu não posso negar isso universalmente, porque existem homens ricos. Então, para de baixo particular ser verdadeira e a de cima ser falsa, eu vou ter que pensar uma situação de inclusão e exclusão parcial do sujeito no predicado. Tá? O raciocínio sempre é o mesmo. Tá? E por fim, as contraditórias é o princípio da não contradição, né? Se uma é verdadeira, a outra é falsa, e se uma é falsa, a outra é verdadeira. Não podem, nenhuma hipótese, ambas serem falsas ou ambas serem verdadeiras. Não podem. Né? Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Se uma é falsa, a outra é verdadeira. Tá? Todo jogador de futebol é atleta, isso é verdade. Algum jogador de futebol não é atleta, isso é falso. Nenhum ouro é metal, isso é falso. Algum ouro é metal verdadeiro. Então, as contraditórias, elas estabelecem uma relação de total oposição, né? Uma verdadeira, outra é falsa, e uma é falsa, outra é verdadeira, né? Ok, pessoal?
Agora, esse assunto, regras do silogismo, é assunto para a quarta parte. Muito obrigado por enquanto.